noite, amada igreja. Peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 23, texto em que meditaremos nessa noite em busca de encorajamento. Salmo 23. O livro de Salmos é a maior coletânea poética da Bíblia. Nessa coletânea nós encontramos orações, hinos, lamentos, canções que eram usadas pelo povo de Deus na adoração e que foram escritos por um longo período de tempo e depois unificadas aqui. Uma das coisas fascinantes sobre os Salmos é como ele aborda as mais diversas circunstâncias que o povo de Deus viveu em sua história. Isso significa que nós vamos encontrar nos Salmos, salmos de sofrimento, abandono, solidão, medo, angústia, alegria, paz, gratidão, esperança, contentamento, deleite e muitas outras situações da vida. E além de abordar todas essas experiências, os Salmos também representam diversos círculos sociais. Então nós encontramos nos Salmos perspectivas que vão desde um integrante da corte real até um camponês em um cenário rural. É por isso que os Salmos eram tão presentes na vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Os Salmos eram usados na adoração e na oração de Israel. Eles aprendiam a orar com os Salmos e adoravam usando os Salmos. E o Salmo que nós vamos ler nessa noite é o Salmo 23. Acompanhe comigo a leitura desse Salmo, por favor. Salmo davídico. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do meu Senhor enquanto eu viver. Imagine comigo a seguinte situação. Imagine que você vai a uma galeria de arte. E nesta galeria de arte você encontra um quadro e fica deslumbrado, encantado com esse quadro. A ponto de você pensar assim: uau, eu quero esse quadro na parede da minha sala, agora. Você pega o cartão de crédito, parcela o quadro em 12 vezes, leva o quadro para casa, pendura ele na sua sala e ali, no conforto do seu sofá, você admira aquela arte magnífica por um tempo. Nos primeiros dias, talvez até nas primeiras semanas, você muito provavelmente vai passar por aquele quadro e você vai parar, você vai contemplar, mas logo, depois de ter visto aquele quadro tantas vezes, você vai se acostumar. O quadro vai perder o impacto. Pode até ser que uma visita ou outra na sua casa comente sobre o quadro, como ele é bonito, e lembre você da beleza do quadro e você vai concordar. Mas você aos poucos vai deixar de prestar atenção nele como você deveria. Eu creio que isso acontece conosco em relação ao Salmo 23. Neste Salmo de Davi, ele pinta um cenário incrível, onde a gente pode encontrar a maravilha da vida debaixo do cuidado de Yahvé, como uma obra de arte. Ele faz essa pintura como uma obra de arte, e que quando a gente lê com atenção, a gente é capaz de sentir a paz, a tranquilidade, a satisfação que Davi experimentava nessa vida. Nós já vimos e ouvimos esse Salmo tantas vezes. Nós vemos esse salmo ser mal interpretado por aí diversas vezes. E por causa disso, nós corremos o risco de nos acostumar com ele e perder a beleza que existe aqui. E isso é trágico, porque quando nós passamos por esse salmo, sem deixar ele impactar o nosso coração, a gente perde a oportunidade de aprender com Davi como viver na confiança do Senhor,
e deixamos de desfrutar da provisão, da proteção e satisfação que existe na vida sob o cuidado do Senhor. Então, nessa noite, eu quero convidar você a olhar para essa obra-prima mais uma vez, para aprendermos juntos a vivermos na confiança do Senhor, desfrutando do seu cuidado. O Salmo 23, com toda certeza, é o salmo mais famoso entre os 150 salmos que nós temos na Bíblia. Talvez a gente possa, inclusive, afirmar com tranquilidade que esse texto bíblico aqui é um dos mais conhecidos do mundo. Se você pegar Fernão Dias, não demora muito até você encontrar um caminhão com um adesivo atrás escrito o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até quem não é crente conhece e repete esse texto como se fosse um jargão. Mas o Senhor não é pastor de quem não é a sua ovelha. As pessoas repetem esse texto como se fosse um mantra, porque eles não sabem que Davi, o autor desse salmo, escreveu essa declaração maravilhosa de confiança em Deus, inserido em um contexto de aliança com Yahvé. Davi pertence a Yahvé e por isso ele prova do cuidado constante de Yahvé na sua vida. E porque ele está nesse contexto de aliança com Yahvé, ele tem as suas mais profundas e íntimas necessidades supridas. As pessoas hoje leem o Salmo 23 e ignoram que antes do Salmo 23 vem o Salmo 22. Dá um pulo rápido comigo no Salmo 22. Leia comigo apenas o começo do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Da boca de quem nós ouvimos sair este salmo? Do nosso Senhor e Salvador, Cristo. Enquanto ele estava pendurado no Calvário, recebendo o castigo que era nosso e estabelecendo ali uma nova aliança com o seu próprio sangue para todo aquele que crê, Jesus Cristo declara o Salmo 22. Então o Salmo 22 é esse salmo de agonia profunda, que descreve um sofrimento intenso e uma humilhação profunda, e o Salmo 23 surge logo em seguida com essa descrição maravilhosa de paz, conforto, livramento e descanso. Nós só provamos desse descanso que nós encontramos aqui no Salmo 23 porque Cristo passou pelo Salmo 22 no nosso lugar. É porque Cristo disse, Deus meu, por que me abandonastes, na cruz, que eu e você nessa noite podemos dizer com confiança diante da vida, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E agora, neste contexto de aliança, dessa aliança estabelecida pela pessoa e obra de Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar dessa joia que é esse texto e aprender a viver na confiança com o testemunho de Davi. Talvez você esteja aqui nessa noite, você pertence ao Senhor, mas você está vivendo atormentado pelas ansiedades da vida, pelo medo do desconhecido, pelo medo das trevas deste mundo, com o coração insatisfeito e descontente. Talvez você conheça alguém que está vivendo assim. Abra o seu coração para a palavra de Deus nessa noite, porque o Senhor quer te ensinar, através desse salmo, a viver na confiança dEle. Por causa da aliança que Ele faz com você em Cristo Jesus, Ele vai prover, te proteger e te satisfazer. A primeira coisa que nós aprendemos com o Salmo 23 é que quem vive na confiança de Deus, nesse contexto de aliança, prova da sua provisão. Para expressar o cuidado de Deus na sua vida, Davi usa neste salmo duas metáforas para descrever aquilo que Deus faz por ele. A primeira metáfora é a metáfora do pastor. A figura do pastor era muitas vezes usada no Antigo Oriente para se referir ao rei de uma nação, apontando para a sua autoridade e cuidado. Mas além disso, Davi conhece bem o trabalho de um pastor, porque ele mesmo pastoreou ovelhas por muitos anos antes de ser ungido rei. Davi usa essa metáfora como alguém que sabe o que um pastor faz pelas suas ovelhas. Davi sabe que as ovelhas são animais totalmente dependentes do pastor. Ovelhas são burrinhas.
Ovelhas são incapazes de se defender dos predadores. Elas precisam de ajuda para encontrar água e para encontrar comida. Ovelhas precisam ser vigiadas. Ovelhas precisam ser conduzidas. Dizem até que se uma ovelha tomba para o lado, ela precisa ser levantada por alguém, porque senão ela fica lá caída até ela morrer. Cabras e bodes são mais independentes, ovelhas não. Elas não são capazes de sobreviver sem um pastor. Ao descrever o Senhor como um pastor, ao dizer o Senhor é o meu pastor, Davi está dizendo, eu não sou bode, eu sou uma ovelha. Ele está reconhecendo a sua realidade de ovelha. E ele, como ovelha do rebanho do Senhor, confia que da mesma forma que um pastor supre as necessidades básicas das suas ovelhas, o Senhor irá suprir todas as suas necessidades também. Davi está dizendo que da mesma forma que o pastor providencia o alimento necessário com pastagens, providencia hidratação e descanso necessário, levando as ovelhas às águas dos ribeiros. Davi está expressando a sua confiança na provisão de Deus, de que Deus, como seu pastor, também providencia o alimento, o descanso, o renovo, o refrigério que ele precisa como ovelha. No Antigo Testamento, em geral, o Senhor é descrito como pastor da nação de Israel. Mas é interessante notar no Salmo 23, que aqui Davi se refere a Deus, ao Senhor, como o seu pastor. Esse salmo usa uma linguagem íntima, com pronomes no singular. Meu pastor, me conduz, me faz repousar, me restaura, me guia. Por quê? Porque Davi sabe que o Senhor é um pastor que cuida sim de todo o seu rebanho, mas que no contexto da aliança que existe entre o Senhor e o seu povo, Deus conhece e tem um relacionamento com cada uma das suas ovelhas. Ele pode confiar que Deus vai providenciar exatamente aquilo que ele precisa, porque o Senhor sabe quem ele é. Ele olha para Davi, a ovelha Davi, e sabe quais são as necessidades dele. Mas veja bem o que Davi diz no verso 3. Tudo isso acontece, essa provisão acontece, enquanto Davi está sendo guiado pelo Senhor nas veredas da justiça. Davi prova dessa provisão do Senhor, enquanto ele é conduzido pelo Senhor nos caminhos do Senhor, não no seu próprio caminho. Quando o Senhor fez uma aliança com Israel, Deus colocou o seu próprio nome santo em jogo. Ele vai honrar essa aliança por amor do seu próprio nome. E por isso ele conduz o seu rebanho na sua vontade, no caminho correto. E nessa vereda de justiça, ele cuida do seu povo com a sua provisão. Esse trecho nos ensina que uma vez que nós estamos inseridos na nova aliança que Deus Pai faz conosco através do Filho, nós podemos viver na confiança de que Ele nos conhece e irá prover para cada uma das nossas necessidades. O Pai fez uma aliança conosco através do Filho. E pela honra do seu próprio nome, Ele vai nos conduzir na sua justiça, numa vida de acordo com a sua palavra. E enquanto Ele nos conduz, Ele cuida de nós com a sua sábia, bondosa e sempre presente provisão. Esse salmo nos ensina que nós podemos e devemos viver na dependência total do Senhor, porque Ele sabe e irá prover para as nossas necessidades materiais e espirituais. Se alguma provisão não veio, é porque você não precisa dela. Talvez você até acredite que precisa, mas se você precisasse mesmo, o Senhor, como bom pastor, teria providenciado. Nós somos fracos, limitados, pecadores, incapazes, medrosos, tolos, falhos, como ovelhas. Mas pela graça de Deus, pertencemos ao bom pastor. Deus conhece cada uma das nossas necessidades individualmente e Ele irá prover para cada uma delas. Por isso, podemos viver confiando no Senhor. Eu me lembro que antes de casar, quando eu já estava noivo da minha esposa, nós conversamos com várias pessoas já casadas e compartilhávamos com essas pessoas, outros casais mais velhos, sobre alguns desafios, principalmente materiais, que nos preocupavam muito.
enquanto a gente estava tentando preparar a nossa casa para o casamento. E uma palavra de encorajamento que vinha desses casais para nós era mais ou menos assim: continuem firmes nos caminhos do Senhor, o Senhor sabe das necessidades de vocês, só segue em frente, confia e vai, vocês vão ver. A gente confiou, a gente seguiu em frente e a gente viu. A gente viu a generosa provisão do Senhor transbordar na nossa casa, e essa provisão continua presente até hoje. Não porque eu e a minha esposa somos bons, justos, nós somos ovelhas, mas o Senhor é fiel. Ele fez uma aliança de amor eterno conosco em Cristo. E Ele, como nosso pastor, Ele tem conduzido a nossa vida. Ele tem nos guiado pelas veredas da justiça. E Ele está provendo tudo que a gente precisa. E eu tenho certeza que eu tenho irmãos sentados aqui nessas cadeiras que com certeza afirmariam a mesma coisa. Eu e minha casa estamos constantemente retornando para essa aliança, lembrando um do outro dessa verdade, para que a gente jamais tente viver como bodes nessa vida, abandonando a confiança no Senhor e partindo para os nossos próprios caminhos. Então, se você já está em Cristo, a palavra do Senhor nessa noite chama você a deixar de viver como bode, a reconhecer que você é ovelha, a reconhecer a sua dependência do Senhor, a confessar a sua fraqueza, as suas limitações diante das exigências e demandas da vida, a reafirmar a sua confiança no Senhor. Quando o medo e a ansiedade diante das demandas da vida baterem na porta do seu coração, assombrando você, quando as mentiras satânicas disserem para você que você precisa agilizar, precisa fazer alguma coisa, precisa fazer acontecer e correr atrás do seu, porque ninguém vai fazer nada por você, lembre-se dessa preciosa lição e reafirme a sua confiança no Senhor. Não deixe a ansiedade tomar o seu coração, mas lance luz sobre esses pensamentos mentirosos, reconhecendo que você é ovelha sim, mas que você faz parte do rebanho do maior e melhor pastor de todos. Pregue a promessa da provisão do Senhor para o seu coração. Entre na presença de Deus em oração, seja sozinho, seja em família, agradeça, louve a Deus pelo bom pastor que Ele é e por sua provisão sempre presente. Lembre-se a si mesmo, na presença de Deus em oração, de tudo aquilo que o Senhor já fez por você até aqui e descanse na promessa de que Ele continuará fazendo. Sabe fazer uma refeição? Agradeça pela comida. Seja simples ou não, reconheça que aquilo é provisão do Senhor. Vai sair de casa para trabalhar? Para estudar? Agradeça a Deus pelo emprego. Agradeça a Deus pela oportunidade de estudar. Reconheça diante de Deus que aquilo vem dEle. Reconheça diante de Deus que a força para ir para o mundo, cumprir as responsabilidades que Ele nos deu, vem dEle. Vai dormir? Louve a Deus pela cama, pelo banho, pela coberta, pelo cônjuge quentinho de banho tomado do seu lado. Aprenda a enxergar a providência do Senhor em tudo. Isso é viver na confiança. É isso que Davi experimentava quando ele escreveu esse salmo aqui. Lembre-se que o Senhor conhece, Ele está atento a cada uma das suas necessidades. O Senhor sabe do que você precisa. Ele sabe do que a sua esposa precisa. Ele sabe do que os seus filhos precisam. Ele sabe do que a família dos seus irmãos em Cristo precisa. Ele sabe tudo. Você não sabe, você acha que sabe, mas Ele, como um bom pastor, sabe de verdade e vai providenciar para todas essas necessidades no tempo certo. Irmãos, a teologia da prosperidade no nosso país causou um estrago gigante no meio evangélico. Não só porque a teologia da prosperidade está levando muitas pessoas a acreditarem que Deus fez promessas que Ele não fez, mas porque do outro lado, com medo de cair no erro deles, muitos de nós passamos a enfrentar a vida como se Deus não nos tivesse feito promessa alguma. Dobre a sua vida diante da vontade do Senhor.
Peça para Ele endireitar suas veredas, para que você ande sempre de acordo com a justiça dEle. E enquanto você caminhar por essa vida, nas veredas da justiça do Senhor, confie no Senhor, porque Ele continuará cuidando de você com a sua provisão sempre presente. E quando nós seguimos adiante nesse texto, nós aprendemos também que vivendo na confiança do Senhor, na aliança de amor que Deus faz conosco em Cristo, além de cuidar de nós com a sua provisão sempre presente, nós também contamos com a sua proteção. Davi disse no verso 3 que o Senhor, o pastor, conduz as suas ovelhas nas veredas da justiça. E no verso 4, Davi continua usando a metáfora do pastor, reafirmando agora a sua confiança na proteção do Senhor, dizendo que ainda que ele ande pelo vale de trevas e morte, ele não temerá, porque ele sabe que o Senhor irá protegê-lo. Irmãos, vejam aqui que Davi, nesse texto, ele não separa as veredas da justiça do vale de trevas e morte. Davi sabe que caminhar pelas veredas da justiça, na condução do bom pastor, não significa que seus dias serão sempre ensolarados e que ele não enfrentará perigos, perseguições, ameaças. Isso não significa que ele não terá inimigos. Mas Davi também sabe que o mesmo pastor que o conduziu às pastagens verdejantes, o mesmo pastor que o conduziu às águas tranquilas, também o conduziu ao vale de sombra e morte e estará com ele, protegendo com a sua vara e o seu cajado. O pastor naqueles dias tinha 2 instrumentos, uma vara e um cajado. A vara era como se fosse um bastão meio curto assim, que os pastores carregavam no cinto e usavam para lutar com animais selvagens. Já o cajado era um instrumento de madeira mais comprido, com a ponta assim encurvada, como se fosse um ponto de interrogação, que o pastor usava para apoiar para andar ou para conduzir as ovelhas. Davi diz que ele não teme mal algum, mesmo atravessando o vale de trevas e morte, porque o Senhor irá protegê-lo. Nada que não seja da vontade do Senhor acontecerá com Davi. Mas não só isso. O Senhor, como bom pastor, mostra para Davi, sua ovelha, por onde ele deve andar nestes momentos. Davi sabe o que é ser perseguido, odiado, ameaçado de morte. Davi sabe o que é estar em perigo, correndo risco de vida. Sua própria casa se voltou contra ele. Mas Davi reafirma a sua confiança na proteção do Senhor. A certeza da presença do Senhor na vida de Davi, a certeza da proteção do Senhor, do cuidado do Senhor, também nos momentos sombrios, consolam Davi e expulsam todo o medo. Esse texto nos ensina que enquanto o Senhor nos guia numa vida reta, justa neste mundo, isso não significa que neste caminho que o Senhor tem para nós, a gente não será conduzido por adversidades, perseguições, sofrimento, dor e escuridão. Na verdade, quando nós assumimos um compromisso de vivermos essa vida na direção do Senhor, seguindo a sua vontade, andando de acordo com a sua justiça na palavra, esse mundo vai se voltar contra nós. As trevas vão se erguer. O inimigo vai nos atacar. Os vales sombrios e perigosos fazem parte do caminho pelo qual o Senhor nos conduz. Não será sempre assim, mas eles fazem parte. E nesses momentos, quando estivermos no vale da sombra e da morte, nós não precisamos nos desesperar como ovelhas sem pastor, porque estar no vale da sombra e da morte não significa que o Senhor nos abandonou. Não significa que nós estamos sozinhos. Não significa necessariamente que a gente se perdeu e que nós estamos entregues a nós mesmos. Nada disso. O Senhor está conosco. Ele continua do nosso lado, da mesma forma que Ele estava quando estávamos em verdes pastagens, em águas tranquilas. E no vale da sombra e da morte, Ele nos protege, Ele luta por nós, Ele nos mostra o caminho, Ele não nos deixa sem direção. Margaret Fishback Powers é uma cristã, autora de um poema bem famoso chamado Pegadas na Areia. Você já ouviu falar desse poema? Pegadas na Areia?
O poema diz assim: sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi espelhado no céu todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido apareciam na areia 2 pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo, por que deixaste-me sozinho, logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo, nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia, são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. O poema de Margaret Fishback Powers é lindo, mas ele está errado. Porque de acordo com este salmo, e com tudo o que a Bíblia ensina sobre o cuidado e proteção do Senhor, sobre viver na confiança e dependência do Senhor, não houve um único dia sequer das nossas vidas em que houveram 2 pares de pegada na areia. Não houve um único dia sequer em que o Senhor não tenha nos carregado. Até os nossos melhores dias, os dias mais ensolarados, sempre houve um par de pegadas só. Sempre foram as pegadas do Cristo, o bom pastor, nos carregando pelas pastagens verdejantes, pelas águas tranquilas e pelo vale da sombra e da morte. Vai ser assim até o fim. Isso é viver na confiança. Diante disso, você que está aqui nessa noite e sofre, você que está passando por um vale de trevas e morte, lembre-se, Deus te amou e te carregou nos dias bons. Deus te ama e te carrega no dia mau. Talvez você olhe para todas as ameaças, as trevas, a dor, a dificuldade que existe nesse mundo e fique assustado. Sim, você é fraco, indefeso, limitado, bobo, dependente como uma ovelha, mas você não está sozinho no vale. Reafirme a sua confiança no Senhor, Ele está contigo. Ele irá proteger. O mundo é mais forte do que você, mas não é mais forte do que o bom pastor que te conduz. Satanás, o inimigo do povo de Deus, é mais forte que você, mas ele não é mais forte do que o bom pastor que te protege e mostra o caminho. Satanás e os seus agentes podem se voltar contra você, ranger os dentes para você, mas você não precisa temer mal algum, porque nem mesmo a morte pode te sequestrar das mãos do seu pastor, do seu Senhor, se você está em Cristo. Ainda que você morra, será apenas um instante. Em um segundo, você estará para sempre na presença eterna do Senhor, livre de uma vez por todas da escuridão, da dor, da morte, do pecado e dos efeitos do pecado para sempre. Veja como estamos seguros. Veja como é grande a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Confie nessa proteção, viva nessa proteção. O nosso pecado faz com que a gente se esqueça que somos ovelhas. O pecado faz com que ovelhas acreditem que são leões. Cuidado para você não ter uma postura orgulhosa diante das adversidades da vida. Diante do vale de trevas e morte, quem bate no peito achando, eu dou conta, eu sou forte bastante. Quem confia na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria experiência, nos seus próprios recursos para se proteger das ameaças da vida, não está vivendo na confiança do Senhor e não experimenta a paz, o conforto, o consolo que aquele que confia na proteção do Senhor experimenta. Então, viva na confiança do Senhor, confiando e dependendo da sua proteção, enquanto somos conduzidos por Ele através desse mundo mau. E finalmente, nos versos finais, este salmo nos ensina que quando vivemos na confiança do Senhor, além de recebermos provisão e proteção, nós também encontramos satisfação. Para ensinar isso, Davi muda a metáfora. Até aqui, Davi se referiu ao Senhor como um pastor. Mas nos 2 versos finais do Salmo 23, Davi passa a descrever o Senhor, Deus, como um anfitrião. Da mesma forma que Davi conhecia muito bem as funções de um pastor, ele também conhecia as responsabilidades de um anfitrião. Depois de trabalhar por anos como pastor, Davi foi rei em Israel. E como rei, ao longo do seu reinado, ele teve que receber muita gente em seu palácio.
Era uma questão de honra naqueles dias, o hospedeiro receber seus hóspedes com conforto, com abundância, com alegria, com fartura. Era assim que todo bom anfitrião recebia os seus amigos. Davi descreve aqui um banquete de vitória, onde ele é saciado, ungido e plenamente satisfeito. Alguns estudiosos, inclusive, vão dizer que o Salmo 23 era muito usado em um banquete cerimonial de ação de graças dentro do povo de Israel. Davi descreve aqui esse banquete de vitória. Ele se refere ao Senhor como esse bom anfitrião que o recebe na sua presença, o satisfaz com um banquete, que concede a Davi a honra, a alegria de ser ungido com óleo, que sacia a sede de Davi, enchendo o seu cálice até ele transbordar. Davi está mostrando aqui que é assim que o Senhor trata aqueles que confiam nele. Na presença de Deus, na comunhão que Davi experimenta com o Senhor, pela aliança que o Senhor fez com ele, Davi encontra uma alegria, uma satisfação tão profunda, tão forte, tão grande, que é evidente até para os seus inimigos, que Davi vive alguma coisa com Deus que eles não vivem. No verso 26, Davi traz mais uma afirmação de confiança, dizendo que ele sabe que a bondade e a fidelidade do Senhor sempre estarão presentes na vida dele. Na versão que nós lemos aqui na NVI, o verbo que está aqui no versículo 6 é o verbo acompanharão. Ele diz, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Talvez na sua Bíblia esteja me seguirão. Mas no hebraico, o verbo tem um sentido mais forte do que esses. O verbo no hebraico é o verbo hadaf e significa perseguir. Então, depois de meditar no seu relacionamento com o Senhor, na maneira como Deus cuida, protege, supre as necessidades dele como um bom pastor e satisfaz a vida dele como um grande anfitrião, a conclusão de Davi é: eu não consigo escapar do amor leal de Yahvé. Davi encerra de uma maneira que merece um pouco mais da nossa atenção. Porque depois de passar o salmo todo, dizendo aquilo que o Senhor faria por ele, nesta vida de confiança que Davi vivia, Davi conclui com um meio versículo, dizendo aquilo que ele vai fazer pelo Senhor. E na verdade, diante da proteção e provisão do bom pastor, e da satisfação que Davi encontra no grande anfitrião, só tem uma coisa que ele pode fazer. O que é? É adorar. Depois de passar 5 versículos e meio, reconhecendo e reafirmando a sua confiança no que Yahvé faria por ele, Davi conclui dizendo que ele irá constantemente retornar à presença do Senhor no templo para adorá-lo, para desfrutar da comunhão com ele, porque é na presença dele que Davi encontra satisfação nessa vida. O que esses versos finais nos ensinam sobre a vida na confiança em Deus. Eles nos ensinam que quando nós confiamos nele de todo o nosso coração, nós encontramos nele a satisfação que a nossa alma tanto anseia. Quando nós vivemos na confiança do Senhor, nós encontramos nele o contentamento, a alegria, a satisfação, o deleite que nós não encontramos em nenhum outro banquete, em nenhuma das mesas que esse mundo coloca para nós. Na aliança que o Senhor faz conosco em Cristo, nós temos pleno acesso à sua presença. E quando nós entramos na sua presença com confiança, ele nos satisfaz, nos alegra com o seu amor leal, com a sua graça, com a sua paz. E essa satisfação é tão grande, mas tão grande, que ela fica evidente para aqueles que estão à nossa volta. Além disso, na aliança que o Pai faz conosco através do Filho, temos a garantia de que ele sempre será fiel e bondoso conosco. Não porque merecemos, mas porque Cristo morreu na cruz por amor a pecadores. E essa satisfação, a certeza desta graça salvadora, que nunca irá nos deixar, nos impulsiona a retornar à sua presença de novo e de novo e de novo. Porque é na presença dele que nós encontramos. E nós vamos retornar para essa presença até o dia em que nós não vamos mais precisar retornar. Até o dia em que nunca mais
sairemos dessa presença. O Senhor nessa noite, através da sua palavra, está te chamando a viver na confiança nele, a fazer como Davi e reafirmar a sua confiança no Senhor. Ele está te chamando a se aproximar do banquete de vitória que ele preparou enviando o seu filho para morrer na cruz por amor a pecadores. O que é que a sua alma anseia nessa noite? Do que é que você precisa para se satisfazer de verdade? Nessa mesa que Deus coloca para nós há tudo. Há tudo que você nunca vai encontrar nas mesas de banquetes desse mundo. Nessa mesa há abundância de perdão, de graça, de vida, de paz, de alegria. Através de Cristo, o Senhor diz: venha, confie em mim e venha. Está disponível para todo aquele que crê. Venha com confiança. Porque foi na cruz que Cristo triunfou sobre os inimigos de Deus. Ele é o ungido escolhido que tomou o cálice que transbordava a ira de Deus para que eu e você pudéssemos entrar na presença de um Deus santo sem medo. Ele é a máxima expressão da bondade e fidelidade do Pai. Ele nos persegue com a sua graça sem fim e nos garante que podemos retornar e entrar na presença do Pai de novo e de novo e de novo, porque é onde nós encontramos a satisfação para a nossa alma. Todas as vezes que você deixa de viver na confiança do Senhor, você abre mão dessa satisfação, dessa alegria. Não cometa essa tolice. A sua alma jamais encontrará satisfação em nenhum lugar, a não ser vivendo, confiando no Senhor. Eu louvo a Deus, porque eu tenho irmãos nessa igreja que estão vivendo na confiança. Irmãos que, pelo seu testemunho, me encorajam a retornar para a obra de arte, a me lembrar da provisão, da proteção e da satisfação que eu só encontro no Senhor. Se você está vivendo na confiança nessa noite, continua confiando no Senhor. Continua dependendo da sua provisão. Continua correndo para Ele em busca de proteção. Continua buscando nele satisfação para a sua alma. Mas se você está aqui nessa noite e você não está experimentando da paz, do conforto e da alegria que existem na provisão, na proteção e na satisfação que encontramos no Senhor, isso só pode significar duas coisas. Ou você está falhando em viver na confiança no Senhor. Uma hora você confia no Senhor, uma hora você confia no seu dinheiro, uma hora você confia na sua força, uma hora você confia no Senhor. Ou você nunca confiou. E por isso você não está inserido na aliança e jamais vai desfrutar disso daqui. Independente de onde você está nessa noite, você precisa se voltar para Cristo em fé e arrependimento. Porque em Cristo nós encontramos a provisão de Deus. Ele é a provisão de Deus para os nossos pecados. Ele foi enviado no tempo certo para morrer na cruz por amor a pecadores. E Ele mesmo provou da provisão do Pai nesta vida, neste mundo. Ele mesmo no deserto encontrou provisão, mesmo com fome e sede. Ele nunca deixou de confiar na palavra do Pai. Cristo também foi conduzido pelo vale da sombra e da morte como um cordeiro mudo. E Ele encarou a morte na cruz, confiando no Deus, em Deus Pai. Confiando que Ele estava seguro no plano salvador do Pai e que o Pai o resgataria da morte. E na cruz, Cristo triunfou sobre os inimigos de Deus. O pecado, a morte e Satanás, na cruz, foram derrotados por Cristo. Cristo bebeu do cálice da ira que transbordava contra os inimigos de Deus, para que todo aquele que nele crê desfrute da provisão, da proteção, da satisfação que Ele conquistou por nós, depois de passar pela agonia do Salmo 22. Ele viveu a perfeita vida de confiança também. Então creia em Cristo, porque somente pela fé em Cristo você pode viver na confiança do Senhor, experimentando a sua provisão, a sua proteção e satisfação. O que o Salmo 23 nos ensina é que confiamos no Senhor, porque Ele cuida de nós com a sua provisão e proteção e nos satisfaz com a sua presença. Confiamos no Senhor, porque Ele cuida de nós com a sua provisão e proteção e nos satisfaz com a sua presença. Baixe sua cabeça. Ore comigo, por favor.